Mas ele chegou lá, onde o cavalo é crente? Ele falou, como assim cavalo crente? É que o cavalo crente é aquele que, quando você começa a falar glória a Deus, ele começa a correr disparado. Então, fala glória a Deus, ele vai correr com fogo. Fala glória a Deus, ele corre. Se você falar amém, pai. Cavalo crente, eu estou crente, eu estou ligado, né? Aí, glória a Deus, você faz o quê? Amém, sabe o quê? Ele mandou o cavalo, glória a Deus, não dá de cavalo, aquela briga, lá fazendo olho, você quer que ele come mais, glória a Deus! E aí, glória a Deus, o cavalo, o fogo, correndo, aquela coisa e tal. Aí, no meio dessa correria toda, ele estava no cavalo, só glória a Deus e tal. Aí, ele virou um abismo, rapaz. E aí, aquele abismo, ele virou e começou a falar, pá! E puxa a rede, e nada do cavalo parar, e pá! Nada do cavalo parar, o cavalo parar, estava chegando perto do abismo, e aí, de repente, ele virou. Ele falou o quê? Amém. Aí ele foi aí, amém. Aí quando ele falou amém, o cavalo, aquele filme que você vai ver aí. O cavalo parou em cima, assim, bem na beirinha do abismo dele. Quando ele falou, eu dei glória a Deus. Aí o cavalo foi embora e falaram, por que eu falo história? Porque não é realidade. Nós somos uma igreja bíblica. Se você falar amém, glória a Deus, você não vai cair no abismo, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós podemos falar amém, glória a Deus. Eu quero falar, começar a falar para vocês que Deus é bom. Deus é bom porque Ele não é um Deus simplesmente dá coisas. Há mais ou menos 2 anos atrás eu fui participar de uma conferência lá no Piauí. Quantos aqui já foram no Piauí? Não estava. Meu Deus, como ninguém, na verdade. Não vi ninguém. Eu estou vendo até isso. E aí, quando eu cheguei no Piauí, irmãos, eu estava descendo num avião, o comandante falou. Nós estamos chegando no Piauí com uma temperatura geral de 42 graus. Eu vi o cara do lado, falei, temperatura agradável, 42 graus, o Piauí vai ter frio. Meu Deus do céu. Aí a gente foi fazer a conferência, tinha 8 pastores dos Estados Unidos, eu participei com um tradutor da conferência, eu falo inglês, enfim. E aí, nesse momento, eu estava lá e eu fiquei nessa conferência, que era uma chácara, um lugar reservado no campo. E quando eu cheguei nessa conferência, não tinha ar-condicionado. Eu quero falar, foi a simulação mais próxima do inferno que eu já fui. Mas é parecido com aquele. Eu costumo falar com o nome do Piauí, depois disso a igreja vai ficar gente lá, falando o que eu falei assim, irmãos. A estratégia é simples, irmãos. Vai no final do mês, lá na porta, você está inferno. Ela vai dizer, não, por quê? Porque está difícil aqui. Aí você segue, coloca o irmão na nossa igreja, chama o cara para lá, começa a dar passo. Ele, naquele momento, calor muito grande, eu passei mal, porque ele não conseguiu dormir, o segundo não conseguiu dormir. Passei 7 dias lá. Aí eu voltei no Piauí, conversei com minha esposa, falei, amor, é muito calor. E aí, um ano depois, esse senhor me chamaram para conferência de novo, a gente queria um laço muito legal e tal. E eu costumo falar com a minha esposa, todo dia que eu saio de casa, eu falo, bom dia, amor, eu quero falar que eu sou o preferido do papai. Primeiro eu, depois você. Ela disse, não, eu sou a preferida, não, sou eu, primeiro eu, depois você. A gente fica brincando, né? Pode ficar brincadeira. Mas a gente fica brincando sobre isso porque Deus tem prazer em abençoar. Amém. Deus tem prazer em abençoar. Amém. E aí eu fui no Piauí, quando eu cheguei no Piauí, eu falei para ela, vai ter um ar-condicionado esperando lá. Eles vão fazer uma reforma naquela chácara e vai ter um ar-condicionado esperando lá. Cheguei no Piauí, desci, quando eu desci, o pastor falou, olha, você vai ficar na chácara amanhã, sabe esse ano? Eu falei, olha, você vai ficar na minha casa. Aí na minha cabeça já não posso ter, já moro 50 anos no Piauí. Não é possível que ele já se acostumou com esse calor. Pelo menos uma condicionada na casa dele, vai ter. Aí cheguei na casa dele, quando eu entrei na casa dele, pastor, uma condicionada central na sala. Eu falei, não é possível que o quarto de visita não tenha uma condicionada. Cheguei no quarto de visita, quando eu abri o quarto de visita, uma condicionada. Ai meu, aleluia. Tomei uma ducha, cheguei de noite, liguei o ar-condicionado, dormi, irmãos. Meu Deus, dormi muito. No outro dia, passou na conferência, calor grande. Aí cheguei de noite, liguei o ar-condicionado e fui tomar banho. Quando eu voltei, uma abafada, irmãos. Então, quando eu cheguei, eu mandei mensagem ao meu esposo, tá vendo que eu sou preferido? Ele mandou ar-condicionado para a minha vida, eu tinha prazer na abençoar. Aí ela falou, não, é verdade, estou brincando, aquela coisa. Aí no outro
no livro, não me vai funcionado, quebrado. Eu dormi, funcionou, mas no calor do livro não tem funcionado, não tinha livro calor, porque tinha funcionado, mas quebrou o meu calor, então não tinha nem como o vento passar. E vento lá é pior do que esse cachorro, porque o vento parece espaço mesmo, do diabo mesmo. E aí, naquele momento, eu falei para minha esposa, quando eu estava esperando na bolsa, não vai acreditar o que aconteceu. Ela, o que eu fiz? O condicionado quebrou. Aí ela aproveitou o condicionado. Eu estava vendo que eu estou querido. Eu falei, não, o condicionado quebrou. Aí ele olhou para mim, nós estávamos falando no FaceTime, eu falei, mas eu quero falar com Deus agora. E sabe, é interessante porque nessa simples história que eu estou te contando, Deus me estou tanto no meu coração para falar uma coisa. Deus é bom e deve ser funciona. O ar-condicionado ligado, ele é bom. O ar-condicionado quebrado, ele continua sendo bom. Deus é bom não porque as circunstâncias acontecem também na sua vida. Deus é bom porque Ele é. É a natureza dele. Deixa eu falar. Se você só acha que Deus é bom porque você tem coisas, você está adorando Papai Noel e não Jesus Cristo na terra. Porque Papai Noel ele está presente, viu? Ah, não preciso da menina. Pequenininho, Papai Noel vai dar presente. Não, deixa eu falar. Deus é bom porque Ele é bom. É uma natureza, Ele tem para mim abençoar. E quando nós começamos a relacionar com Deus que é bom, nós começamos a desfrutar coisas nele. É interessante porque Deus, Ele é bom e Ele é pai. E pai que está dentro, Ele faz o filho, você já viu? O pai que tira a possibilidade de comprar o melhor para o seu filho, ele vai fazer, ele vai comprar. Porque é uma parentalidade que é bem buscar nele. E sabe que Deus tem dado a graça de compartilhar algumas coisas sobre relacionamento com Ele, sobre intimidade. Eu quero falar, eu tenho vivido algum tempo precioso da minha vida no ministério, de ir em alguns lugares e ver o mover de Deus. Mas a gente vai contar com pessoas com genuíno, com a genuína paixão por Evangelho. Mas sabe, eu tenho visto também algumas igrejas, tanta criança, tanto lugar perdão, tantas pessoas novas. Mas eu quero falar para você essa noite que o Senhor tem levantado um povo cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus, lá em Atos, no capítulo, vamos para Isaías 49, 1. A palavra de Deus em Isaías 49, 1. Você consegue projetar ou talvez não? Isso não conseguir? Consegue não, né? Aleluia. Isaías 49, capítulo 1. Eu estava falando isso hoje pela manhã. Eu quero falar, meu irmão. Existe um lugar que se chama lugar secreto, que é o lugar de intimidade, que é o melhor lugar para você estar. Porque no lugar secreto você descobre as verdades contidas na palavra de Deus e as verdades contidas no seu relacionamento com Ele. Deus te criou para um propósito. Olha aqui para mim. Se você não sabe qual é o propósito, as pessoas estão falando assim, qual é o seu chamado? Você já viu? Qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito? Você fala, se você não sabe, a partir de hoje você vai saber. Amém. A partir de hoje você vai saber. Mas assim, ó, qual é o seu propósito? Você vai falar, meu propósito é relacionar com o Pai, que tem mais de semelhança dele na terra. Amém. Antes de você ser líder de célula, antes de você ser pastor, antes de você ser apóstolo, apostila, antes de você ser o que for, você vai falar, você é filho e filho muito honrado. E filho se relaciona com o Pai. Filho de relacionamento íntimo com o Pai. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante, dos melhores momentos que eu vivo no meu casamento, é quando eu vejo a porta do meu lado e começo a adorar o Pai que eu estou. Sabe, eu começo a clamar pela vida de Deus fluir no nosso meio, no nosso casamento. Sabe, Deus é muito bom, irmão, nós precisamos aprender a desfrutar dessa bondade, da intimidade dele com Ele. A palavra de Deus lá em Colossenses capítulo 1 fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo já está dentro de nós. Mas, pensa comigo. O ser todo-poderoso, o Criador do universo, aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, veio habitar dentro de nós, míseros pecadores. Você percebe quão grande, quão poderoso é essa revelação? Você tem a revelação de que Cristo hoje habita em você. Eu quero falar que Cristo não é um hotel que vem, visita e vai embora. Cristo é uma casa que Ele escolheu para morar. Ele escolheu para morar dentro de você. Sabe como privilegiado é? Você pode estar vendo isso? Amém. Você vai ter glória a Deus por isso? Glória a Deus. Você é abençoado porque Ele chamou para ser filho dele e Ele escolheu. A palavra diz o quê? Não foste
escolhesse, mas eu escolhi a vós outros participar de fruto e fruto que permaneça. Amém. Não é diferente que nós como caídas escolhemos. Mas a gente fala uma coisa, presta atenção. Se nós escolhemos a Deus, nós temos a oportunidade de escolher. Você concorda comigo? Porque hoje eu escolho uma roupa, amanhã eu escolho outra. Mas Deus te escolheu, e o Deus que te escolheu, ele nunca mente, nunca falha. Ele te escolheu uma vez, ele te escolheu para sempre. Amém. Porque ele é o seu Pai, porque ele é aquele que te quer. Então, quando nós começamos a entender a revelação disso, nós começamos a estar nesse relacionamento íntimo com ele, nessa vida íntima com ele. Deixa eu falar, existe realidade no secreto, existe vida no secreto. Existem experiências personagens que vão voltando, que vão forjando o seu caráter. Sabe, irmãos, a palavra de Isaías 49:1 fala justamente assim: ouvi terra do mar, e vós todos de longe escutai. O Senhor, preste atenção na progressividade desse texto. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Pode dar por isso? Amém. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, intervenção do meu nome. Fez a minha boca como espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida para multiplicar as ervas, para lançar, para romper, para chegar às nações, para fazer ao sobrenatural. Glória a Deus. Mas quando eu percebi o final desse texto, irmãos, foi Jesus amado. O Senhor prometeu ser menção do meu nome, me fez com uma faixa polida, com uma espada aguda, mas o texto termina, ele guardou na sua aljava. Sabe o que é aljava? Aljava tem aquele lugarzinho que o cara guarda a flecha, arco e flecha. Alguém já brincou na flecha? Já dá pra mão. Eu vi uma pessoa no plano, eu participei do brasileiro mais ou menos 2 anos atrás, fui para o Mundial. É brincadeira, nunca nem toquei, mas vi uma flecha. Mas eu já vi muito filme. Você já viu aquele filme como o cara está limitadinho? Aí eu guardei para lá imediatamente, pega o arco na mão, pega a flecha, e fala, pega a flecha, e fala no arco, e atira. Você vê, aí a flecha sai. Aí você vê que a câmera lenta folga na flecha, aí a flecha vai. Até na joguei, acertou lá. Alguém já viu esse filme? Não foi eu que estou doido, não, agora é isso. Acertou lá. Deixa eu te falar uma coisa, comecei a perceber uma coisa. Sem aljava, o artigo fica totalmente limitado. Imagina, flecha no bolso, pastor. Flecha no bolso. Vai aqui! Morreu. Já era. Tá morto. Por quê? Porque no momento do rapaz, você precisa ter aljava. Pelo que Deus começou a me levar para esse texto, eu vou falar. Eu vi um estouro que significa aljava, e aljava é um estouro, é um lugar que guarda as coisas. Um lugar de guardar. Um lugar secreto. Está entendendo? Aljava é um lugar secreto. Deixa eu te falar uma coisa. Deus quer ver comprar na aljava. Eu tenho descoberto um prazer que eu nunca tinha na minha vida cristã no lugar secreto. Eu tenho descoberto uma intimidade, uma realidade das portas fechadas que nada nem ninguém pode cuidar de mim. E quando nós começamos a entender isso, nós começamos a moldar o nosso caráter em Cristo Jesus. Deixa eu te falar, você nada mais é do que as suas experiências com Ele. São essas experiências que vão te moldando, que vão te fortalecendo, que vão te capacitando para viver o sobrenatural dele. Mas se você não tem essa experiência, você é um cara facilmente, irmão. Você já, aqui nesse BH tem isso. Você já passou por uma casa que tem aquelas florzinhas rosa, bem pequenininha que sai no Brasil? Tem isso aqui, BH? Que você está falando? Aí você passa, arranca, tem um réu, joga fora depois 10 segundos, aqui que vai tocar aqui. Vai ser assim. Você vai falar que até claro, mas você já está vendo que está tudo saindo do cordeiro, tá vendo? Eu já peguei muitas. Tirava as florzinhas e tal. E um dia eu estava na minha aula de biologia. Estava na aula de biologia, passou. E uma vez eu falei, eu era muitas coisas. Muitas coisas. Eu na aula de biologia estava lá, o professor falava na aula de campo, pastor. E quando ele chegou na aula de campo, eu falava assim, Bruno, a gente estava lá e tal, tá todo mundo junto. Aí de repente ele virou, quando ele virou, foi na hora, eu estava tirando uma flor, bem bonita. Aí desmanchou, estava no show. Peguei a flor e arranquei a flor.
Foi na hora que ele viu. Falou, pessoal, eu quero chamar o Bruno aqui pra frente. Guardei as coisas, joguei aqui embaixo, né? Sim, professor. Falou o seguinte, deixa eu mostrar pra onde. Aí tinha uma árvore, irmãos, que a raiz, assim, a raiz da árvore é praticamente aqui, o pulso todo, isso aqui. Ele é muito próximo. Falei, irmãos, agora eu vou levar essa raiz dessa árvore, tá bom? Falei, você foi lá, professor? Não consigo. Não, não posso agora. Agora eu tenho a árvore, vai lá. Aí ele me forçou a fazer, aí eu pedi, fiz, ele falou mais duas vezes. Vamos lá, mais uma? Eu não consigo, mais uma. Puxei a árvore, não consegui entrar, né? Vocês não conseguem ver, eu não iria conseguir mesmo. Então aí eu tentei entrar e eu não consegui. Eu estava escrevendo no livro e o Senhor lembrou de uma coisa. O nosso relacionamento com Deus precisa ser tão enraizado nele que nada nem ninguém pode tirar. Que nada nem ninguém pode arrancar. E aí eu peguei a palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 6, e vi o que eu achei. Presta atenção. Apocalipse, capítulo 22, verso 6. Olha o que a palavra de Deus fala. Verso 16, desculpa. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas à igreja. Eu sou a raiz. Quem é a raiz? Cristo Jesus. E aí quando eu li esse versículo, eu comecei a entender. Peraí, ele é a raiz. Ele é o fundamento de todas as coisas. Ele é aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele fala, eu tenho intimidade, revelação com a raiz, eu começo a me tornar como a raiz. Eu começo a me tornar enraizado como ele é. E nada, nem ninguém pode me tirar. Tua nave separada do Cristo. Amém. Aleluia. Então, nada poderá me separar da luz de Cristo. Amém. É porque eu gosto da palavra de Deus, irmãos. Porque a palavra de Deus era mais atual que o jornal do anterior. Você vai analisar isso? Olha, Romanos 8:1, esse palavra de Deus fala. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em. Mais uma vez a pergunta. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí, para analisar, lendo Romanos, eu gosto de Romanos. Aí nós vivemos ele não, pastor. Aí no começo da cima é como? Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí eu falei daqui a 21, sabe como é que acaba a Bíblia? Agora, pois, já não há nenhuma condenação. Aí 40 minutos depois está contando, falando o mesmo jeito. Agora, pois, não há nenhuma. Traduz nenhuma do grego para mim, por favor. Nenhuma, né? Nenhuma. Nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deixa eu te falar, essa é a palavra dos nossos dias. Não há amanhã, hoje, depois da manhã, daqui a 2 meses. Agora, vai ser sempre agora. Sabe por quê? Porque o que Cristo fez serve para ontem, hoje e para sempre. Agora, pois, não há nenhuma condenação sobre a sua vida. Você é justificado pelo sangue precioso do Cordeiro. E quando nós começamos a entender e viver essa realidade, nós começamos a desfrutar do poder dele. Sabe, irmãos, eu comecei a desfrutar com força disso. Eu comecei a viver isso com força. Eu comecei a entender que a raiz é profunda. E a gente tem como cavar sempre mais e mais. Eu falei, meu Deus, eu quero isso. Eu sou a raiz. Se ele é a raiz, eu quero estar enraizado nele. E sabe de uma coisa interessante que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração? Raiz cresce para baixo. E sabe, crescer para baixo não dá ibope. Crescer para baixo não dá muito resultado aparente. Você já parou? Vai na Lagoa da Pampulha, uma árvore frondosa, bela. Você chega lá e fala, nossa, que raiz espetacular, hein? Olha que raiz. Pessoal, vem cá ver a raiz, por favor. Olha que raiz linda. Alguém aqui já fez isso? Mas se você vê uma árvore cheia de fruto, linda, maravilhosa, você fala o quê? Nossa, pessoal, vamos tirar uma foto aqui para botar no nosso Instagram, na foto aqui, dessa árvore, desses frutos que... Mas deixa eu te falar uma coisa. Sem raiz não há fruto. Mas sem fruto, há raiz. Eu quero te falar, o que mais importa é a raiz, não os frutos.
Nós precisamos entender como homens e mulheres de Deus, e principalmente como a igreja em células que nós somos. Nós importamos com os frutos sim, mas os frutos são as consequências da raiz. Nós precisamos ter raízes estabelecidas, fortificadas, porque quando não haver fruto, nós vamos continuar firmes, estabelecidos, inabaláveis no Senhor. Você já passou por situação que não tinha fruto? Uma vez eu estava na célula, liderando célula. Multipliquei 1000 vezes a célula lá nos Estados Unidos, a gente multiplicou, aconteceu um monte de coisa, voltei dos Estados Unidos para cá, para Recife, cheguei lá, pastor, olha irmão, você vai ser membro de célula. Eu falei, glória a Deus. Cheguei lá, mas nos Estados Unidos eu comi o pão que Jesus amassou. Amém? Porque eu sou dele, ele é a minha raiz, amém? Chegou lá, cadê que a célula avançava? Nada. Cadê o fruto? Cadê? Mas deixa eu te falar uma coisa. Se eu não tivesse raiz, eu olhava para o fruto e desapontava, ia embora, chutava o balde. Eu quero te falar, irmão, é tempo de nós construirmos raízes sólidas nele. É tempo de você construir um relacionamento sólido com o seu pai. O Senhor tem gerado uma palavra profética no meu coração, que o pai está esperando muita gente no secreto. O pai está esperando muita gente para construir raízes profundas. E sabe quando nós não construímos raízes profundas, sabe o que acontece? Uma igreja imatura, uma igreja que é levada por qualquer vento de doutrina. Chega um camarada que toca melhorzinho ali na sua esquina, você fala, olha, parece que lá é melhor. Deixa eu te falar, irmão. Nós precisamos aprender a ter um relacionamento sólido com o seu pai. Sabe o que? Esses dias eu estava me alertando, estava conversando com minha esposa sobre isso. Eu gosto muito de conversar com ela. Eu estava conversando, sabe por que eu gosto de conversar com ela? Que ela conversa pouco, eu converso demais, ela fica só escutando, sábia, né? Graças a Deus. Se você quiser ver a graça de Deus, só olhar a foto da minha esposa e a minha foto, você vai entender a graça, assim, de uma vez por todas. É graça, abundante. Mas enfim, voltando aqui. Eu estava conversando com ela, eu estava falando para ela uma coisa interessante. A gente fala tanto da igreja católica, é verdade ou não é? Ah não, porque o santo, não sei quem, Santo Antônio, não pode adorar santo. Mas tem tanta igreja evangélica fazendo santo sem nome de santo. Tem tanto mediador entre você e o próprio Deus. Tanta gente que primeiro fala com o seu pastor. Nós não somos uma igreja clerical. Nós somos uma igreja que entende que nós temos relacionamento livre. Livre acesso, o véu já foi rasgado para mim e para você. O véu já foi rasgado para todos nós. Nós podemos entrar com ousadia e intrepidez no Santo dos Santos para adorar o nosso Pai em espírito e em verdade. Você não precisa do seu pastor para expulsar demônio. Estava conversando com um jovenzinho, ele mandou uma mensagem para mim e falou, ô Bruno, eu posso ir na minha escola e pregar o evangelho e curar pessoas? Falei, amém, você pode, você deve ir, meu irmão. Falei, então tá bom, eu vou marcar com o meu diretor, você vai pregar lá, tá bom? Falei, tá bom, eu vou ver você pregar. Eu vou lá sentar e escutar você pregar, meu irmão. Falei, eu? Falei, você mesmo, sabe por quê? Porque o mesmo Cristo que habita em mim, habita dentro de você. O mesmo Cristo que habita no pastor Sérgio, no pastor Zemar, no pastor Marcelo, no pastor Luiz, habita dentro de mim e de você. Isso não tira o fato de nós honrarmos a vida desses homens de Deus, mas isso tira o fato de nós temos que relacionar com o Pai em espírito e em verdade. Nós temos que ter essa experiência pessoal com Jesus. E nós aprendemos que nós estamos enraizados nele, inabaláveis nele, e que nada pode tirar a nossa fé nele. Sabe, irmãos, quando você tem raízes profundas em Deus e ele é a sua raiz, não são as circunstâncias que vão definir quem você é. As circunstâncias não definem meu humor. Vou te falar, de verdade. Antes de eu vir para cá, eu comprei uma passagem e essa passagem deu errado. Porque era uma passagem de stand-by, né? Alguém já ouviu falar disso? Um irmão lá da nossa igreja abençoou, aí você tem que ficar esperando. Se der certo, você entra no avião. Se não der, você não entra. Aí, o que foi que aconteceu? Não deu certo. Aí, estava tudo programado, eu estou indo para a missão, enfim, levantando recursos, não tenho como gastar recursos, tem que levantar recursos. Aí deu errado. Aí eu tive que comprar uma passagem em cima da hora. Você sabe que passagem em cima da hora é cara. Aí eu falei, mas meu Deus, será que o senhor quer alguma coisa com isso? Eu não vou ficar estressado, não. Aí de repente, eu estou sentado lá. E outra coisa, minha passagem era 3 horas da manhã, eu tinha que esperar o voo de 6 da manhã. Falei, nossa, já estou aqui desde meia-noite, porque eu tive que chegar mais cedo.
Falei, glória a Deus, vou comprar. Fui lá, passei o cartão, né? Cartão abençoado. Passei lá, estava sentado lendo o livro do pastor Marcelo. Quando veio, senta o irmão do meu lado, que estava conversando comigo. Irmão, eu não sei como é que eu faço, não. Minha vida está acabada. Eu falei, uai, mas nem falei com você, não sei nem seu nome. Falei, já sei, é o Cristo querendo que eu pregue o evangelho, por isso que ele não deixou eu ir para esse lugar. Eu falei, sua vida está acabada, seu casamento está acabado. Ele, é verdade, meu casamento acabou faz 2 anos. Eu falei, mas deixa eu te falar uma coisa, existe um propósito sobre a sua vida. Jesus, comecei a pregar pro cara no avião, no aeroporto, o cara abriu o coração, falou, eu quero viver esse evangelho, eu quero viver essa realidade. Deixa eu te falar uma coisa, nós temos tudo o que precisamos, Cristo Jesus. Nós precisamos chegar com ousadia e intrepidez, porque nós construímos um relacionamento sólido com Ele, e nós temos respaldo para abençoar vidas. Sabe, irmãos, nós somos um ministro de Cristo. E quando Ele libera a palavra, quando Ele fala, tudo acontece. Como eu te falei, Cristo Ele é suficiente. O Evangelho, antes de ser da cura, o Evangelho antes de ser da prosperidade, o Evangelho antes de ser da bênção, Ele é o Evangelho de Cristo. O Evangelho tem poder para curar? Tem ou não tem? Mas primeiro vem Cristo, depois vem a cura. O Evangelho tem poder para te prosperar? Tem ou não tem? Mas primeiro vem Cristo, depois vem a prosperidade. Por muitas vezes nós vemos igreja mudando isso. É muita prosperidade, é muita cura, é muito isso. O Evangelho não tem sobrenome. O único nome é Cristo. E quando nós vivemos essa essência de Cristo e somente Cristo, nós começamos a construir uma igreja sólida, cheia do Espírito Santo, fortificada, madura. E esse é o tempo dessa igreja. É o tempo de nós construirmos relacionamento. É o tempo de você chegar do seu pastor aqui e falar, pastor, eu passei mais de 1 hora sozinho no meu quarto, chorando, eu e o meu pai. Sabe, eu tive uma experiência muito louca, eu tive uma experiência muito boa com Jesus. Eu sozinho com Ele, eu comecei a louvar, eu comecei a orar, eu comecei a ler a palavra e o Espírito Santo começou a me tocar. Eu quero te falar, essas experiências nada nem ninguém pode tirar de você, meu irmão. Isso vai construindo o seu caráter. Isso vai construindo quem você é. Cristo, Ele é suficiente. E raiz, como eu te falei, ela cresce para baixo. Você não precisa aparecer para que Deus lhe veja, meu irmão. Você precisa construir um relacionamento com Ele. Porque a palavra de Deus fala que o Pai que vem em secreto, Ele te recompensa em secreto. Ele precisa te ver na aljava. Imagina, a gente tá numa guerra aqui, aí quando vê, não, vamos lá, agora é a hora do Bruno, para lançar como uma flecha polida para as nações. O Bruno vai para a África do Sul, aleluia. Aí vai lá, Bruno. Uai, mas cadê o Bruno na aljava, que parece que eu não encontro ele? Cadê o Bruno no lugar secreto, que parece que ele não passa 20 minutos orando sem ver o WhatsApp? Você vê? Eu fui repreendido pelo Espírito Santo. Um dia eu estava na minha casa, orando a Deus. E de repente chegou a mensagem do WhatsApp. Eu parei a minha oração, fui ler a mensagem. O Espírito Santo falou, filho, eu sou muito mais prazeroso que essa mensagem que você está lendo. Vem para cá, vamos conversar. Vamos relacionar. Porque Deus criou para esse propósito, meu irmão. Deus criou para o propósito de relacionar com você. Ele te escolheu para isso. Ele te marcou para isso. Você está aqui nessa noite para entender isso. Você foi chamado para relacionar como um filho relaciona com o pai. Você crê nessa palavra? Glória a Deus. E sabe, meu Deus, a hora em BH passa mais rápido, não passa, irmãos? Jesus da glória, o que é isso? Meu Deus. Uai, vou acabar a pregação aqui, a gente tem que acabar. Enfim, nós precisamos passar pelo teste da aljava e ser enraizado em Cristo. A palavra de Deus lá em Marcos capítulo 4, eu vou contar uma história bem rápida para os irmãos, para já encerrar. Marcos capítulo 4 é o seguinte: Jesus estava lá com os seus discípulos. Eu quero te falar, alguém almeja por cura, poder de Deus sendo manifesto nas ruas? Você tem esse desejo no seu trabalho? A gente estava lá na nossa célula, na nossa casa. Chegou lá na célula e tudo mais. A irmã olhou para mim e falou assim, eu tenho um testemunho para compartilhar. Eu falei, aleluia. Ela falou, é o seguinte, meu pai estava andando no meio da rua. E de repente o irmão dele estava com o carro, parou o carro. E Deus falou, libera uma palavra de conhecimento sobre a vida daquele irmão. Ele passou com o carro, não liberou. Aí o Espírito Santo incomodou de novo, ele voltou. Falou, olha, Jesus te ama. O cara se ajoelhou naquele momento e começou a chorar em prantos. Aí ele não esperava aquilo, ele desceu do carro.
Abriu a porta, desceu do carro, falou, o que é que está acontecendo? Ele falou, porque hoje de manhã eu saí de casa e estava indo em direção à estação de trem para me suicidar. Enquanto eu estava indo agora, eu falei, se esse Deus existe, manda alguém me dizer que Ele me ama. E ele parou o carro, falou, e aquele cara aceitou Jesus, se converteu ao Evangelho. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Nós precisamos clamar por isso. Nós precisamos crer nisso. E naquele momento, Jesus estava ali fazendo isso com os discípulos. Sinais, prodígios, milagres. E aí ele olhou para os discípulos e falou assim, a palavra de Deus fala, disse-lhe Jesus, passemos para o outro lado da margem. A primeira coisa que eu quero te falar sobre isso é que quando Jesus libera uma palavra, nada pode ir contra ela. Quando Jesus te libera uma palavra dizendo, quando existe essa palavra antes, dizendo assim, disse-lhe, você precisa prestar atenção no que a palavra fala. Quando fala, disse-lhe Jesus, é porque tem uma preciosidade ali. E quando Jesus disse, nada pode ir contra o que ele disse. Jesus falou, passemos para o outro lado da margem. Eu quero falar, tem algumas pessoas aqui que estão precisando passar para o outro lado da margem. Jesus tem falado no seu coração e você tem resistido. Mas eu quero te falar, é tempo de você passar para o outro lado da margem e entrar no barco. Disse-lhe Jesus, passemos para o outro lado da margem. E aí naquele momento, os discípulos entraram no barco com Jesus. E eles foram para o outro lado da margem. Sendo que o que eu acho interessante é, a primeira coisa, barco é o lugar que você tem mais zona de conforto dentro do mar. Você concorda? O barco, no total, ele não é uma zona de conforto muito confortável. Porque não é terra firme. Mas dentro do mar, ele é o lugar que você tem mais conforto. Verdade ou não é? E aí, naquele momento, os discípulos estavam dentro do barco com Jesus. Esse é um detalhe importante. E começou a levantar um temporal fora do comum. Um temporal, a palavra de Deus, se você quiser depois ler, Marcos 4, eu não tenho tempo para abrir com os irmãos, mas Marcos 4 fala que era um temporal, que a água já estava dentro do barco. Os discípulos ficaram atormentados. Imagina eu e você aqui, meu irmão. A gente no barco, eu ia ser o primeiro. Vai tirar a água, pelo amor de Deus, vai morrer, meu Deus. Qual foi a palavra que Jesus disse? Passemos para o outro lado da margem. Ele podia ter completado, vai ser o seguinte, a gente vai passar para o outro lado da margem, não vai ter muita tempestade não, tá bom? Vai ser tudo tranquilo. Ele só disse assim, passemos para o outro lado da margem. Lembra o que eu acabei de falar? Quando Jesus fala, está falado. Aí os discípulos começaram a se perturbar e eles foram para a popa do barco. Popa é um lugar secreto. Amém? Lugar onde o capitão fica e só ele fica ali, na popa do barco. Sozinho, secreto, sem ninguém ver. E aí, Jesus estava onde? Na popa do barco. E Jesus estava fazendo o quê? Orando para a tempestade acabar, né? Falando, meu Deus do céu, eu não aguento mais essa tempestade, essa tribulação que está acontecendo na minha vida. Para a chuva, pelo amor de Deus. Foi isso que Jesus estava fazendo, não foi, irmãos? A palavra de Deus lá em Marcos 4 fala que Jesus estava dormindo. Sabe, irmãos, eu quero te falar uma palavra. Quando Jesus liberar uma palavra sobre a sua vida, passa para outra margem, vai para algum lugar, faz alguma coisa. O primeiro passo que você tem que fazer depois que você ouviu a palavra é descansar na palavra. É descansar na palavra. Deus liberou a palavra através de Jesus. Passemos para o outro lado da margem. O que foi que Jesus fez? Foi para a popa dormir. Só descansa quem confia na palavra que foi liberada. Nós precisamos parar de perguntar como e perguntar quem. Olha aqui para mim. Nós precisamos parar de perguntar assim, como que vai acontecer? Como é que a gente vai passar para o outro lado da margem? Como é que vai ser isso, pelo amor de Deus? Como é que a gente vai chegar? Como é que a gente vai conseguir os alvos? Como é que a gente vai conseguir esse recurso? Para de perguntar como e pergunta quem. Sabe por quê? Porque toda vez que você perguntar quem, Jesus vai responder, eu sou. Toda vez que você perguntar quem, Jesus vai falar assim, eu sou. E ele falou, passemos para o outro lado da margem. E os discípulos chegaram e encontraram Jesus dormindo. Quero te falar a verdade. Eu sou bem transparente. Se fosse eu ia falar, Jesus, você está de brincadeira comigo. Eu estou morrendo aqui. Eu estou quase morrendo. Você está dormindo? Sabe o que Jesus nos ensina? A Bíblia, eu acho fantástico, pastor Sérgio. A Bíblia nos ensina duas coisas aqui com isso. Primeiro, que nós precisamos descansar nele o tempo todo. E segundo, que nós precisamos dormir no travesseiro sempre.
Coisa simples, né? Sabe por que dormir no travesseiro? A Bíblia fala, eu não tenho tempo para abrir com os irmãos, mas depois você lê. Marcos 4, fala assim, Jesus, 30, Jesus estava dormindo, podia só parar aí, mas Jesus estava dormindo no travesseiro. Sabe por quê? O travesseiro fala da promessa. Ele estava dormindo sobre a promessa. Ele estava dormindo sobre a palavra. Ele estava dormindo sobre aquilo que já tinha sido liberado sobre a vida dele. Ele falou, ai, tá bom, vou ter que me acordar. A palavra fala, despertando Jesus. Fala assim comigo, despertando. Jesus quer despertar, ele está no porão do seu barco, na polpa do seu barco. Mas nessa noite ele quer despertar e falar assim, eu sou o que sou. E se eu liberei a palavra, eu vou cumprir toda ela. Ele despertou, levantou e falou o quê? Acalma-te, emudece. E toda a tempestade acalmou. Eu quero te falar uma palavra muito clara, irmãos. Quando você tem Jesus no barco, nada foge do controle. Nada. Pode parecer. Você pode estar aperreado. A conta parece que não está fechando. Pode aparecer um monte de situação, um monte de tempestade. Deixa eu te falar. Aprende a descansar como ele descansou. Aprende a viver isso. Aprende a confiar naquele que te prometeu todas as coisas. Você crê nessa palavra? O Senhor está te levando para o outro lado da margem. O Senhor está te levando para o outro lado da margem porque Ele falou, porque Ele prometeu. E se Ele prometeu, você vai chegar. É a palavra que te sustenta, é a palavra que te alimenta, é a palavra que Ele liberou, que vai fazer. Você, por muitas vezes, você tem que olhar e ver sempre a palavra. Eu estava no seminário. Posso passar 5 minutinhos, pastor Sérgio? Eu estava no seminário. Eu não gosto não, eu sou muito chato com horário, mas preciso só finalizar aqui. Eu estava no seminário. Chegou lá no seminário, eu contei essa história, acho que foi lá em Vespasiano, é isso? Vespasiano. E aí, eu estava no seminário, cheguei pro irmão, eu tinha 15 mantenedores. Sabe esse negócio aqui que eu falei da África do Sul? Tinha 15 no primeiro mês. Galera abençoando, glória a Deus. No segundo mês, dá um chute quantos eu tinha? 0. Ah, você não vale, né, Bernardo? Você já escutou. Tinha 0. O segundo mês, sabe quanto eu recebi para viver o mês? $10. Estava fazendo seminário, $10. Foi $10 dá 10 McDonald's. 10 McDouble daquelezinho. Meu Deus, aí no meio da oferta, estava lá, o Senhor falou no meu coração, pastor. Oferta os $10. Na hora eu falei, sai daqui, Satanás. Sai. Aparta-te de mim. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Eu não ofertei. Sendo que eu era o tesoureiro da igreja, né? E aí eu fui contar o dinheiro, e quando eu estava contando o dinheiro no final do culto, o Senhor falou, ainda dá tempo, pode ofertar. Falei, nossa, mas aí é forte mesmo, hein? Fui lá, tirei os $10 do bolso, ofertei. Quando eu estava saindo do prédio, veio um irmão em minha direção, deu uma apertada na minha mão assim. Quando ele apertou na minha mão, eu senti um papelzinho. Ele me deu um abraço e falou assim, na hora da oferta, o Senhor mandou te dar. Quando eu abri a mão, $100. Aí eu falei, Jesus, eu já entendi. No próximo culto eu vou ofertar 100 para receber 1000, amém? Naquele momento, quando eu olhei e tinha os $100 na minha mão, o Senhor falou comigo, se eu liberei a palavra, eu vou cumprir toda a palavra. Você não vai ficar faltando nada. Sabe por quê? Porque onde há propósito, onde há palavra, há provisão. Onde há propósito, há provisão o tempo todo. Se Jesus liberou a palavra sobre a sua vida, vai. Se Jesus liberou a palavra sobre a sua vida, confia. Não porque você é bom, não porque você tem qualificação, não porque você tem capacitação, mas sim porque a palavra foi liberada. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 1 fala o quê? Todas as coisas foram criadas e sustentadas pela palavra dele. É a palavra que é sustentada. É a palavra que alimenta você para viver isso. Eu quero te falar, é tempo de nós vivermos na aljava. No secreto, nós temos intimidade. É tempo de nós sermos enraizados nele, porque ele é a raiz. E é tempo de nós confiarmos na palavra que ele libera sobre a sua vida. Confia no Cristo que você tem, meu irmão. É tão simples, o evangelho é tão simples. Nós precisamos viver o que nós pregamos. É simples, é muito simples.
Você já tem tudo que você precisa, a saber, Cristo Jesus. Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o que criou pela palavra. Ele é aquele que disse, Deus, haja luz e houve luz. Ele é esse. Por isso eu queria te convidar a você ficar no pé, não, ficar de pé agora. Eu quero te falar. A gente vai ter um batismo agora. Você pode dizer glória a Deus por isso? Esse é um dos sinais que o poder da palavra ainda opera, meu irmão. Aleluia! E a palavra tem poder para salvar, para libertar, para transformar. Você é justificado em Cristo Jesus. Não há nada nem ninguém que possa se separar dele. Eu queria que agora, no seu lugar, antes de a gente, eu vou passar agora para o pastor Sérgio, mas eu queria fazer algo com os irmãos bem rápido. Eu queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar. No seu lugar. E sabe, se você tem esse desejo de ser mais íntimo do seu pai, esse desejo de desfrutar de coisas novas nele, esse desejo de ir mais profundo, de ir além, sabe, de ter passado pelo teste da aljava, de ter privilégio e prazer de ser encontrado pelo Pai na aljava. Se você é aquele que quer ter raízes profundas, raízes estabelecidas em Cristo, sem se preocupar com frutos, sem se preocupar com nada, mas se preocupando com o seu relacionamento com Ele. Se você é aquele que quer descansar mediante a palavra que foi liberada, eu queria que você levantasse as suas duas mãos para o alto. Se você é esse, se você não é, pode ficar em paz no seu lugar. Mas se você é esse, eu queria que você levantasse suas duas mãos para o alto. E eu queria que, na medida que nós cantássemos esse louvor, eu queria que você falasse isso para o seu pai. Fala, Jesus, eu quero entrar em um novo nível de relacionamento com o Senhor. Eu quero desfrutar de uma nova medida de intimidade contigo, Pai. Eu sei que o Senhor tem chamado muitos aqui nessa noite para desfrutar de um novo nível de intimidade. E por muitas vezes você deixa para amanhã, você deixa para depois, você deixa para mais tarde. Eu quero te falar, é tempo de você construir um relacionamento sólido com Ele. Se você tem essa disposição, eu queria que você começasse a orar agora. Falasse, Jesus, eu quero ter raízes profundas no Senhor que é a raiz. Eu quero ter raízes profundas da tua vida. Você fala para Deus assim, fala, Jesus, eu quero confiar na tua palavra. Eu quero passar para o outro lado da margem. Eu quero desfrutar e descansar. Eu não quero... Existem muitos irmãos e irmãs aqui nessa noite que têm recebido uma palavra, mas têm se cansado. Mas estão cansados. Eu quero te falar nessa noite, é tempo de você dormir, descansar na palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Eu sinto a palavra profética para aquele irmão ali atrás. Irmão, o Senhor liberou várias palavras sobre a sua vida. Mas é tempo de você parar de carregar as promessas e deixar que as promessas te carreguem para o lugar do propósito. Existe uma diferença muito grande quando nós carregamos as promessas e quando as promessas nos carregam. Porque quando nós carregamos as promessas, e você fez isso por muito tempo, nós nos cansamos, nós nos fatigamos. Mas é um tempo sobre a sua vida e sobre o seu ministério, de você descansar nas promessas que o Pai liberou sobre a sua vida. E Ele vai te fazer chegar do outro lado da margem. Se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Você não precisa se esforçar, você não precisa se cansar, você só precisa dormir. Ele vai te levar para o outro lado da margem. Se você é esse, bota a mão no seu coração que quer desfrutar disso. E repete assim após mim, fala assim, Senhor Jesus, eu quero... Fala, Senhor Jesus, eu quero desfrutar desse relacionamento. Eu quero estar enraizado no Senhor, que é a raiz. Eu quero descansar na tua palavra,
Eu quero confiar na tua graça, no teu favor. Em nome de Jesus, você pode aplaudir esse Deus. Oh! Glória a Deus. Glória a Deus. Por mais um instante ainda, põe a mão na pessoa que está do seu lado. Sei que nós estamos com o tempo avançado, mas o Espírito quer fazer algo nessa noite. Comece por um instante a orar e liberar descanso sobre a vida dessa pessoa. Comece a liberar que as promessas já foram lançadas, já foram liberadas, a palavra já foi ministrada. Apenas entre num nível hoje de descanso, de graça e de refrigério. Oh, Espírito de Deus, libera hoje descanso, libera hoje renovo. Oh, a palavra já foi lançada, e o eu sou diz: eu estou fazendo, eu já estou operando, eu já estou diante de ti. Eu sou Deus que abro portas, e essas portas eu já estou abrindo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não andeis preocupados por coisa alguma, não andeis ansioso com o que há de fazer, de vir, o que há de comer, de beber, ou com o que há de vestir. Não tenho eu provido na sua casa, não tenho eu provido na sua vida. E porque insiste ainda em andar na ansiedade, e porque ainda insiste em andar perguntando se eu vou fazer, se eu vou operar, como eu irei fazer, isso não tem nada a ver com você. O seu papel em mim é apenas crer. O seu papel é apenas entrar no descanso. Esforça-te para entrar no descanso. Espírito de Deus, libera hoje sobre a tua igreja. O Senhor não é o Deus que falha nas tuas promessas. O Senhor não é o Deus que falha na tua palavra. O nome do Senhor é fiel e verdadeiro. O Senhor é o Deus fiel que cumpre aquilo que promete. Libera hoje Espírito Santo. Libera hoje renovo. Libera hoje favor. Libera hoje descanso em nome de Jesus. As suas raízes estejam na palavra. Que as suas raízes sejam profundas nele. Oh, e você verá o crescimento, e você verá a abundância, e você verá o florir, o florescer e o frutificar. O amor dele é liberado sobre a sua vida, o amor dele é liberado sobre a sua casa. Beba dele hoje.